casa, o Vander. Fica à vontade, Vander. Boa noite. Para mim é uma alegria estar aqui novamente no Kardec, a casa que me acolheu para o trabalho e que me oferece mais essa oportunidade aqui essa noite de poder falar sobre a doutrina espírita e, portanto, mais uma oportunidade, uma grande oportunidade de trabalho que a gente tem, que a gente recebe dessa casa caridosa para a gente poder exercer essa tarefa, não é? Falar sobre doutrina espírita não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de grande responsabilidade, porque a gente semeia a doutrina e essa semente precisa ser uma semente boa, uma semente que dentro dela, o embrião dela, esteja contido do melhor DNA possível da doutrina espírita, do espiritismo. Então, é uma responsabilidade muito grande produzir essa semente e semeá-la. No entanto, existe uma outra parte, que é o solo em que essa semente cai. Nós temos a parábola onde Jesus nos ensina que, às vezes, a semente do Evangelho, ela cai na estrada, num solo árido, não é? Pedregoso, que não germina. Às vezes cai num solo onde está brotando ervas daninhas e essas ervas daninhas sufocam o brotar, o desenvolvimento, a germinação. E às vezes essa semente cai num terreno fértil e que acolhe essa semente, ela pode germinar, enraizar, dar flores e frutos. Então, essa é uma metáfora do coração das pessoas, do nosso coração, do coração da humanidade, que é a metáfora, essa que Jesus coloca na parábola como sendo a qualidade da terra que recebe a semente, é uma metáfora do coração dos seres humanos. Às vezes, a semente do Evangelho, ela cai num coração pedregoso, num coração duro, e que não acolhe essa semente, não importa qual é a qualidade da semente, a qualidade da genética dessa semente. Se não foi acolhida por um coração em condição de germinação, ela não será acolhida, não vai germinar. Se essa semente do Evangelho cai em corações cheios de vícios, de paixões inferiores, esses vícios, essas paixões vão sufocar o desenvolvimento da semente também. E se ela cai, se ela é colhida por um coração fértil, um coração já arado, um terreno arado, e como que os corações são arados? Pela dor, né? Pela experiência física. São essas experiências da vida terrena que preparam o coração para receber a semente do Evangelho. Então, muitas vezes as sementes são colocadas em corações ainda não prontos para recebê-lo. E, às vezes, ela cai num terreno fértil. E isso é muito importante para a gente que fala sobre a doutrina espírita, né? Porque nós somos semeadores dessa doutrina e a gente prepara com muito comprometimento e responsabilidade essa semente e espera que ela seja acolhida pelos corações daquelas pessoas que ouvem o Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no lar. Esse assunto eu já falei aqui numa quarta-feira e eu vou procurar repetir esse assunto todos os dias da semana aqui desse centro, toda vez que eu for convidado. Então, eu estou convidado para hoje, vou falar sobre esse tema, segunda-feira, já falei na quarta, estou convidado para uma sexta-feira, vou repetir esse tema e assim até passar todos os dias da semana que essa casa funciona para o público. Por quê? Por causa da importância do tema, da necessidade que nós temos de entender qual é o significado e a importância de cultivar o Evangelho dentro de casa. Então, para falar sobre o Evangelho no lar, para esse cultivo do Evangelho dentro de casa e da importância dele, primeiro nós temos que entender o que é Evangelho.
para entender o que é que nós estamos cultivando dentro de casa, ou aquilo que nós estamos nos propondo a cultivar dentro de casa. Então, nós poderíamos, assim, logo de início, resumir que Evangelho é um dos 4 livros que compõem o Novo Testamento da Bíblia. Um escrito por João, o outro escrito por Mateus, o outro escrito por Marcos, o outro escrito por Lucas, que na verdade são os autores desses 4 livros. Então, assim nós temos os evangelhos. Eles narram a vida de Jesus, as predições, narram também os milagres de Jesus, são registros da vida de Jesus. Esse que é o objetivo dos 4 evangelhos, do registro da vida e da doutrina de Jesus. Em resumo, seria isso o evangelho. Mas, como eu disse, o evangelho, ou os evangelhos, são 4 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Então, vamos entender o que é a Bíblia Sagrada para localizar dentro da Bíblia os 4 evangelhos. A Bíblia, na verdade, é uma palavra que é plural. É um conjunto de livros. Vem do grego biblion, conjunto de livros. Então, logo de início, a gente já fica sabendo que Bíblia não é um único livro. Apesar de estar encadernado, aparecendo um único livro pela forma, com um único tombo, ela reúne ali, é uma coletânea de diversos e diferentes livros. Na verdade, hoje em dia, a Bíblia Católica tem 27 livros no Novo Testamento e 46 livros no Antigo Testamento. E a Bíblia evangélica protestante, ela tem os mesmos 27 livros no Novo Testamento e tem 39 livros no Antigo Testamento. Tem uma diferença, então, entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, somente relativa ao Antigo Testamento. O Novo Testamento é igual para as 2 religiosidades, que são os 27 livros do Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, nós temos uma diferença. 46 livros para os católicos, 39 livros para os protestantes. Uma diferença, então, aí de 7 livros que não existem na Bíblia protestante, com relação exclusivamente ao Antigo Testamento. Então, isso é para explicar para vocês de que Bíblia é um conjunto de livros, é uma coletânea, não é um único livro. E são livros escritos por diferentes autores, em diferentes épocas da humanidade, cujo único ponto comum entre todos estes livros é que eles registram as verdades divinas, registram as leis de Deus. Esse é o único ponto comum entre todos estes livros. Então, a Bíblia católica tem 27 mais 46 livros que registram a palavra de Deus. E a Bíblia protestante tem 27 mais 39 livros que também registram a palavra de Deus. Então, Bíblia é um conjunto de livros, é uma coletânea. Quem, então, coletou esses livros? Quem selecionou estes livros para compor a Bíblia? Quem fez a seleção disso foram os católicos no século III depois de Cristo. Até o século III depois de Cristo, os livros eram soltos, avulsos, não compunham um único livro chamado Bíblia. E além do que, esses livros soltos, avulsos, nem recebiam o nome de Bíblia ainda. Porque esse nome Bíblia só foi dado a esse conjunto de livros a partir do século IV depois de Cristo. Então, no século III, nos conta Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que, mentorados pela espiritualidade superior,
a Igreja Católica se reúne para selecionar livros para registrar a passagem de Jesus para a humanidade futura, por vindoura, a humanidade que viesse depois, nós, por exemplo. Então, já foi um trabalho do plano espiritual superior que inspirou os líderes da Igreja Católica a cuidar da preservação, do registro da vida de Jesus e da doutrina de Jesus para a posteridade. Aí, então, só que na época existiam muitos livros, não só esses. A Igreja Católica, então, selecionou os livros baseado em alguns critérios. Por exemplo, vamos a eles. Na época de Jesus, então, Jesus já tinha, na época dele, as Escrituras Sagradas, que não chamava Bíblia ainda, mas chamava-se Tanar. A Tanar era como se fosse a Bíblia da época de Jesus, só que não tinha esse nome. Então, a Tanar era o registro das verdades divinas escritas por homens anteriores que viveram antes de Jesus. Isso segundo a tradição judaica. Então, nesta tradição, nós temos lá registros desde as épocas anteriores a Abraão, por exemplo, da origem do planeta Terra, do nosso planeta, que está registrado na Gênesis, isso antes de Abraão. Lembrando que Gênesis, que é um dos livros que compõem o Antigo Testamento, aliás, o primeiro, não se chamava Gênesis também, se chamava Bereshit, que quer dizer no princípio, que é a primeira palavra do livro. Então, a Bereshit era a Gênesis da época de Jesus. Era assim que Jesus conheceu a Gênesis, como Bereshit. Então, esse nome, esse livro, a Gênesis, registrava, então, desde antes do período da existência de Abraão, da formação do planeta Terra. Depois vem os escritos pegando ali Mesopotâmia, pegando o Egito, né? Aí ele ainda chega às revelações trazidas por Moisés. Esse período registrado no Antigo Testamento é a Bíblia da época de Jesus, que não chamava Bíblia nem Antigo Testamento, chamava Bereshit. Então, isso foi escrito entre 1500 a.C. até por volta de 200, 300 anos antes de Cristo. Veja que é um largo período de escritura. Não foi escrito de uma vez, uma pessoa sentou e fez lá o Antigo Testamento de uma vez só. Cada livro foi escrito em uma data, em uma época, por uma pessoa diferente. Portanto, os estilos literários são distintos, são diferentes. As abordagens são diferentes. E os fatos históricos que aquela pessoa registra também são diferentes, porque ela está vivendo em épocas diferentes. Então, lá naquela época não tinha dar um Google para saber o que aconteceu há 1500 anos atrás. O cara estava escrevendo lá o Antigo Testamento, 300 anos antes de Cristo. Ele fala assim, o que será que aconteceu 1500 anos atrás? Ele vai lá e dá um Google. Não tinha como saber. Isso era, então, a tradição oral que era repassada e era recontada, e ele registrava o que contavam para ele. Então, tem essa falta de rigor no registro, porque é uma tradição oral. E tem também a linguagem literária. Por exemplo, a Gênesis tem uma linguagem poética, linda. É um grande poema, a Gênesis, o original. É todo metafórico, simbólico. São poemas para serem interpretados. É uma poesia para ser interpretada metaforicamente. E as pessoas, às vezes, leem aquilo como um registro geológico, como um registro científico. E não é. Aquilo é um ode a Deus. É uma consagração à criação divina,
onde ele expressa, o autor faz essa ode a Deus por meio de um grande poema, de uma grande poesia. Então você tem que interpretar aquilo como tal. Esse é o estilo literário da Gênese. Não é um registro científico, não é uma obra biográfica ou uma obra geológica que registra tal qual aconteceu. É uma metáfora, porque é uma ode a Deus, né? Consagrando Deus como Criador de tudo e de todos. E aí, então, esses livros escritos entre 1500, 200 e 300 anos antes de Cristo, é que chegam à época de Jesus, trazendo o quê? As leis de Deus reveladas à humanidade antes de Jesus. Porque vocês sabem, com certeza, que existe um grande planejamento moral para o desenvolvimento da humanidade. Sim, o plano espiritual superior, né? Formado pelos os espíritos co-criadores divinos da casta dos Cristos, eles então se reúnem e fazem um planejamento para o desenvolvimento moral dos espíritos, das humanidades de cada orbe, que eles estão responsáveis. Então, existe um planejamento para o desenvolvimento moral da humanidade destinada a evoluir junto ao planeta Terra. E neste planejamento macro, eles planejam então, bom, os espíritos ainda estão recém-saídos do berço divino, né? Então são espíritos, digamos, primitivos, porque são primários nesse sentido, estão novatos, simples e ignorantes. Então vamos levar um professor que alfabetize moralmente esta humanidade. Então manda os profetas até Moisés, que é a alfabetização moral da humanidade, a alfabetização espiritual. Ele ensina os primeiros passos das leis de Deus. Então, esses autores escrevem esses registros, né? Podemos dizer que esses livros são divididos em uma parte em que Deus fala diretamente aos homens, uma parte que Deus fala indiretamente aos homens por meio dos profetas, e outra parte em que os homens é que falam de Deus. Assim, nesses três grandes conjuntos, é que tem a narrativa do Antigo, que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, que era a Bíblia da época de Jesus, sem ter esse nome, porque o nome era Reishit. Então, quando chega Jesus e Jesus fala, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, ele está se referindo a estas leis de Deus registradas na Reishit. Ou seja, ele está se referindo à Bíblia da época dele. É disso que ele fala, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Ou seja, eu não vim desfalar o que foi revelado antes de mim. Eu não vim desdizer, eu vim reforçar. Mas vim também explicar melhor e aprofundar. É isso que Jesus faz quando ele diz, eu não vim destruir a lei. Então, eu não vim destruir a lei significa destruir as leis de Deus reveladas antes de mim e registradas nos livros sagrados, que são chamados de Reishit. Aí tinha os doutores da lei, né? Vocês sabem pelas passagens bíblicas, os doutores da lei, o que é um doutor da lei? Não é um advogado. Doutor da lei naquela época é um especialista nas leis de Deus. É aquele que conhece e domina as leis de Deus que estão registradas na Reishit. Ou seja, é um especialista na Bíblia na época de Jesus. Isso que é um doutor da lei. Um especialista da Bíblia vigente na época de Jesus, na Reishit. Bom, entendido isso, nós podemos então fazer um parênteses aqui para explicar que essa palavra livro é uma palavra também de hoje em dia, né? Que tem esse formato como está aqui, agrupando as folhas num tombo, né, que liga todas as folhas. Mas nessa época não eram assim, né? Eles eram um rolo, eles eram enrolados. Era papiro feito, né, tipo um papel, digamos assim, não era feito de celulose como é feito hoje, mas era feito de uma outra planta chamada papiro. Então existia uma cidade na Fenícia chamada Biblos. E a Biblos
era famosa no mundo antigo por ser a produtora de papiros. Então, todo mundo se referia ao papiros que vem de biblos. Por isso, biblos virou sinônimo de papiro. E os livros da época eram escritos nos papiros. Portanto, os livros eram enrolados, eram rolos. Então, o formato podemos chamar de livros na época de Jesus, né? Era o formato de rolo, era o papiro enrolado. Só que, em função da importância da cidade Bíbulos e da grande produção da qualidade do papiros em Bíbulos, Bíbulos virou sinônimo de rolo, de papiros, de livro da época. Então, não se falava mais assim, um papiro ou um rolo. Se falava um biblos. Por isso que biblion em grego, porque vem de biblos do hebraico, que é o nome da cidade na Mesopotâmia onde se produzia o papiro. Então daí que vem a palavra Bíblia, o conjunto de bíbulos, ou seja, o conjunto de papiros, o conjunto de rolos. Por isso que até hoje, às vezes, a gente se refere à Bíblia assim. A gente, em vez de falar é um conjunto de livros, a gente diz é um conjunto de rolos. Por conta disso. De rolos, né, como a forma que os papiros eram enrolados na época. Aí, então, depois que Jesus vive entre nós, reencarna entre nós, esse Espírito co-criador divino, né? Esse Espírito de máxima grandeza que já esteve entre nós, reencarna e vem trazer a segunda grande revelação para a humanidade. A primeira está registrada, né, na Bíblia da época dele, certo? Agora, ele vem nesse planejamento macro para o desenvolvimento moral da humanidade. Os espíritos superiores falam, bom, agora a humanidade já evoluiu um tanto. Eles já deram um passo a mais na sua formação espiritual, na sua doutrinação. Já podemos mandar agora um outro espírito para aprofundar as verdades divinas. E aí vem Jesus fazer esse segundo trabalho. Percebe que é como uma escola nossa, aqui no planeta, a gente não conhece nada, vai no primeiro ano escolar. Tem a professora que nos alfabetiza, que vai ensinar as letras, juntar as letras às sílabas, né? As sílabas às palavras e aprender a ler. Primeiro ano escolar. Então, é como se a época de Moisés, o Antigo Testamento, fosse a nossa cartilha Caminho Suave. Eu sou da época do Caminho Suave, nem sei como chama agora a cartilha de alfabetização na escola. Mas eu estudei numa cartilha que chamava Caminho Suave. Então, essa cartilha Caminho Suave, que eu fui alfabetizado, equivale ao Antigo Testamento, da alfabetização das nossas almas, quando ainda estávamos lá no início da nossa formação escolar moral. E aí, então, depois disso, podemos avançar em uma série seguinte. Já troca o livro, já vem outro professor. Então vem Jesus e prega a doutrina, né, chamada de doutrina cristã, mas que não tem diferença, porque a doutrina de Deus é uma só. As leis de Deus são só uma, então não existe diferentes doutrinas. Porque se eu falo doutrina cristã, dá a impressão que existe uma doutrina exclusiva do Cristo. E não é. Nós estamos falando de Deus único, de uma verdade única, mas dita aos poucos, parceladamente, em função do nosso desenvolvimento moral. Como que, se eu começo o meu ano escolar, lá na primeira série do primeiro grau, nem sei ler e escrever ainda, como é que a professora entra e me ensina uma equação do segundo grau? Eu não tenho nem ideia do que ela está falando. Para mim, aquilo é pior que grego antigo. Então, primeiro eu tenho que ser alfabetizado. São etapas. Primeiro eu tenho que aprender as operações matemáticas mais básicas. Reconhecer os números primeiro. Depois as operações matemáticas mais básicas. E depois adicionando complicadores a essas já verdades científicas. Assim acontece nas verdades espirituais.
nós vamos dando passos e agregando conhecimento aos poucos. Então aí vem Jesus e explica melhor o que já tinha sido explicado. Também não é assim na escola? O professor da série seguinte não faz uma revisão do que você sabia, mas aprofunda aquilo? A mesma coisa, ensina coisas novas a partir disso. Então Jesus fez a revisão das leis e aí aprofundou e acrescentou coisas novas para a gente. A segunda grande revelação. E aí, então, precisava também registrar isso para deixar para a posteridade, para deixar para a humanidade futura, para isso não se perder. Então, o que acontece? Tem lá as pessoas que escreveram, né, os rolos da época, e aí, então, só precisava organizar isso, precisava alguém que tivesse força na época para instituir e impor aquilo como um livro sagrado importante, com as leis de Deus. Então, a Igreja Católica se prestou a esse papel, insuflada pela espiritualidade superior. E aí, quando ela vai escolher, então ela pega lá os livros, a Bereshit, que é os livros da época de Jesus, e ela, então, pega alguns livros e separa em dois, divide. Era um, virou dois. Outros, ela pôs um pedacinho de coisas que não existia no original hebreu, ela pôs lá uns pedacinhos, de tal forma que eram 24 livros originais na Bereshit, e na mão da Igreja Católica no século III virou 46. Porque ela repartiu livros, ela acrescentou pedacinhos, então os 24 originais da Bereshit viraram 46 livros no Antigo Testamento, na versão católica. E aí, ela pegou 27, selecionou 27 livros que registravam já a segunda grande revelação para a humanidade, que é o que Jesus ensinou, e juntou com essas 46, né? Originais 24. Ela transformou em 46, ela somou 27 livros que compõem o Novo Testamento. Ela passou a chamar de Novo Testamento esse, o registro da época de Jesus, e chamou de Antigo Testamento o registro antes de Jesus. Esses 27 livros, então, é que foram selecionados. Então, seleção, a gente chama de cânon. Então, os livros selecionados para compor a Bíblia são chamados de canônicos, porque, ou seja, os livros que foram selecionados. Sinônimo disso é canônico. Então, significa que tem livros que registram as leis de Deus, livros sagrados, e que não foram selecionados para compor a Bíblia? Tem sim, tem dezenas. Emmanuel diz que tem centenas de livros que registram, inclusive a vida de Jesus, ou seja, outros evangelhos. Existem outros livros sagrados, mas que a Igreja Católica não selecionou para compor o escopo do que nós chamamos de Bíblia hoje. Esses livros que não foram selecionados são chamados de apócrifos. Apócrifos quer dizer falso, fake, porque por algum motivo a Igreja Católica entendeu que aquele leu porque ela não reconhecia o autor, ou porque tinha alguns fatos narrados que eram incongruentes com a época, coisas ali que ela achou que aquilo não coincidia, então ela descartou. São os apócrifos. Isso é para a gente entender que nem todos os evangelhos compõem a Bíblia. Que nós temos vários evangelhos que não compõem a Bíblia e que existem em bibliotecas do mundo. O que nós temos na Bíblia são 4 evangelhos que foram salvos, escolhidos, resgatados, selecionados pelo cânon católico. Por isso são chamados de canônicos. E aqueles que não fazem parte são chamados de descartados, são chamados de apócrifos. Então, a Igreja Católica selecionou 27 livros para compor o Novo Testamento. Destes 27, 4 são evangelhos, ou seja, 4 narram a vida de Jesus, a doutrina trazida por ele, os seus milagres, as predições e até mesmo a chamada ressurreição, segundo algumas religiosidades. Isso está registrado
nesses 4 evangelhos. Emmanuel nos diz que os outros evangelhos também têm um imenso conteúdo moral e espiritual das leis de Deus. Que ele lamenta que os homens se pegaram em questiúnculas biográficas, históricas, para selecionar, e não se pegaram nas questões morais, nas leis de Deus. Porque se os homens tivessem se apegado aos conteúdos das leis de Deus, ele teria também selecionado outros mais evangelhos, e não só estes 4. Então, aí depois do século III, que compõe finalmente esse escopo da Bíblia tal qual nós conhecemos, vem Lutero, o reformador, religioso, o que vem propor o protestantismo. Ele, então, logo vai lá na Bíblia, estuda e descobre que a Igreja Católica, no século III, tinha dividido capítulos, tinha acrescentado pedaços que não existiam, por isso que tinha virado 46. Então, Lutero pega e devolve, tira os pedaços que estavam a mais, que não pertenciam ao Brechit, dá uma coladinha lá num livro ou no outro, mas deixa alguns também separados, de tal maneira que viram 39 os 46 livros católicos. Por isso que a Bíblia protestante tem 39 livros, porque foi Lutero que fez isso, descobrindo que a Igreja Católica tinha mexido mais do que devia nos originais. Então aí ele tira e vira 39. Só que Lutero não mexe nos 27, que é o registro da época de Jesus. Ele não mexe nos 27 livros canônicos. E continuam na Bíblia protestante, então, os 27 livros do Novo Testamento, tal qual na Igreja Católica. Bom, explicado isso, só falta dizer, então, que os evangelhos, que são 4 livros que compõem os 27 do Novo Testamento, que registram a vida de Jesus, eles foram escritos também em épocas diferentes, por homens diferentes, com estilos diferentes. Inclusive, 2 deles nem viveram com Jesus. 2 viveram com Jesus. 2 conviveram com Jesus. E registram o que viram e ouviram. Mas outros 2 evangelhos, eles não foram escritos por apóstolos. Foram escritos por 2 homens que conviveram com apóstolos depois da morte de Jesus. E ouviram falar de Jesus por meio dos apóstolos. Por isso eles são chamados de homens apostólicos. E não de apóstolos. Então nós temos 2 evangelhos escritos por apóstolos e 2 evangelhos escritos por homens apostólicos, que contam o que ouviram falar sobre Jesus. Desses 4 evangelhos, então, que são os canônicos, que estão na Bíblia, um deles foi escrito para apresentar a doutrina para os romanos, que era o império da época, que dominavam toda aquela região. Eram os manda-chuva, então eles apresentam em um dos evangelhos a doutrina para os romanos. Então, eles todo o tempo se referem à cultura romana, às questões romanas, à pauta romana, porque é um evangelho destinado a eles. Um outro evangelho, ele é destinado àqueles hebreus que não acreditavam que Jesus era o Messias prometido na Brechit, porque a Brechit era a Bíblia da época de Jesus, ou seja, escritos antes dele. Lá nessa Bíblia havia as profecias que viria o Messias, o Mexiá, o ungido, o rei, estava lá registrado, e dando pistas, chaves, para reconhecer esse Messias quando ele viesse. Um deles é até o batismo, que se cumpre por João Batista, primo dele, depois. Uma das profecias, são inúmeras. Então, essas profecias não falam, vai vir Jesus. Não, ele fala, vai vir um ungido,
vai vir um Mexiá e dá pistas de como reconhecê-lo. Então, quando Jesus chega, várias vezes ele tem que cumprir profecias só para ser reconhecido como Messias. Senão o povo hebreu não o reconheceria. Então ele se permite ser batizado só por isso. Só por isso que Jesus se permite ser batizado, para cumprir a profecia. Né? Tem várias profecias ali. Né? Tem a de que ele, o Salvador da humanidade, nasceria no monte lá, que é o filho do Abraão, que é justamente onde está a cidade de Jerusalém. Tem várias profecias lá para reconhecer Jesus como o Messias. Então, tinha hebreu que ainda não reconhecia Jesus como Messias. Então, tem um evangelho inteiro dedicado a esse hebreu, para provar para o hebreu, convencer esse hebreu de que Jesus era o Messias. Então, este evangelho tem muitas citações do Antigo Testamento. Ele cita o Antigo Testamento, que é para comparar com aquilo que estava acontecendo com Jesus, para provar que era o Messias. Então, tem este formato do evangelho. Tem um outro formato que é para doutrinar os gentios. O que eram gentios? Eram aqueles da época que não acreditavam no Deus único. Então, imagina que esse evangelho é quase que a cartilha de alfabetização moral desses gentios. Então, esse evangelho ele é muito simples. Ele toda hora se dirige aos humildes, aos simples, que são os gentios. Então, todo o tempo ele fala para esse povo simples. Então, tem uma característica específica, essa literatura, essa escrita. Então, um dirige aos romanos, um dirige aos gentios, um dirige aos hebreus que não acreditam que Jesus é o Messias. Eu até acho que esse livro que prova para os hebreus que Jesus é o Messias, não deve ter dado muito certo. Porque até hoje os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Então, acho que esse livro não colou muito na época, porque senão todos os judeus acreditariam que Jesus é o Messias. E os judeus até hoje não acreditam nisso. Né? Então, assim são os evangelhos. Então, vejam que esses 4 evangelhos, que não são todos os que existem, a função deles é registrar a vida de Jesus, a doutrina que ele trouxe divina, né? As leis de Deus, os exemplos dele, a pregação dele, né? Para a posteridade. E a igreja vem e monta um livro para deixar isso bem instituído para nós, tanto que estamos aqui hoje, em 2023, falando disso, graças à Igreja Católica, no século III antes de Cristo. Senão nós não estaríamos aqui podendo falar disso, estaria perdido. Bom, aí, o que tem o Evangelho segundo o Espiritismo nisso? Tem gente que acha que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma Bíblia espírita. Eu já ouvi muito disso. Tem uma Bíblia espírita. Como assim, gente? Não existe uma Bíblia espírita. Não existe o livro sagrado espírita. Não existe o livro que registra as revelações de Deus, feita pelos espíritas. Não existe. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é? Kardec, então, lá na época dele, né, em 1800 e pouco, 1850, ele começa, o primeiro livro que ele publica é 1857, aí depois ele começa a trabalhar nos outros livros, e aí, então, ele vai pegar trechos dos evangelhos canônicos que tratam da parte moral da doutrina do Cristo. Por que eu estou especificando isso? Porque o Evangelho traz dados biográficos, que é fonte de controvérsias, traz contendas sobre milagres, sobre predições, discordâncias dos teólogos no mundo sobre esses trechos do Evangelho. O único trecho que não tem discordância nunca, e nunca teve, é sobre a doutrina moral do Cristo, que todas as religiosidades concordam. Então, Kardec, ele pega trechos, fragmentos do Evangelho referentes unicamente à doutrina moral do Cristo. Não pega trechos biográficos, porque senão ele entra em contenda, ele entra em disputa. Ele não pega, então,
predições, milagres, ele pega exclusivamente trechos onde estão apresentadas a doutrina moral, e aí ele pega esse trecho e explica, sob a luz do Espiritismo, orientado pela espiritualidade superior, que é a espiritualidade mentora, de trazer, né, de mentorar a doutrina espírita para a humanidade terrena, que é a terceira grande revelação moral para a humanidade neste planejamento que tem macro para o desenvolvimento da humanidade. Então, primeira grande revelação é o Antigo Testamento, a época de Moisés e os profetas antes dele, depois dele. Depois, Jesus, a segunda grande revelação. E a terceira grande revelação, a doutrina dos espíritos. Como eu sei que tem um planejamento? Bom, primeiro, porque eu sou um espírita convicto e acredito nos espíritos mentores que nos contam essas coisas na literatura. Mas também, lá na Bíblia está escrito, lá quando tem no Antigo Testamento, ele promete um Messias. Depois, esse Messias promete um Consolador, que vai enviar um Consolador. Está escrito isso na Bíblia. Como que eles podem prever se não existe um planejamento antes para tudo isso? Tem que existir um planejamento, que eles têm acesso ao planejamento e falar, eu vou mandar para vocês um Consolador, que ficará com vocês para sempre. Vai ficar conosco para sempre, então não pode ter carne e osso, porque se tiver carne e osso não dura muito tempo. Para sempre não pode ser um consolador de carne e osso, só pode ser algo de ideias. Aí as ideias podem ficar para sempre conosco. Né? Que é o caso da doutrina espírita, que não é personificada, não é uma pessoa, não é? É uma ideia trazida pelos espíritos, por isso que é doutrina dos espíritos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que ele explica, sob o ponto de vista espírita, da doutrina espírita, que é a terceira grande revelação, as passagens evangélicas dos trechos especificamente da moral do Cristo. Porque a doutrina espírita também não veio destruir a lei. A doutrina espírita veio cumprir a lei. Portanto, a doutrina espírita não pode desfalar Jesus, nem pode desfalar Moisés. A doutrina espírita tem que explicar, aprofundar e acrescentar coisas novas, como sendo a terceira grande revelação. Aí, então, tem uma prática espírita que é cultivar este evangelho dentro de casa. E por que nós vamos cultivar este evangelho dentro de casa? Primeiro, para reviver Jesus, para reavivar Jesus, para tornar Jesus vivo de novo, com a sua doutrina dentro de casa. A casa, o lar, é a célula da sociedade. É a célula da humanidade inteira. Tudo que acontece pequenininho dentro de casa é que depois vira grande da porta para fora. Então, se a gente cuidar do lar, a gente cuida da humanidade. Se a gente quer um mundo melhor, ele começa dentro de casa, embaixo do nosso teto. É ali que começa o mundo novo, a vida nova. Então, por isso a doutrina espírita sugere, como prática doutrinária, cultivar o evangelho no lar. E por que eu estou insistindo no verbo cultivar? Porque aí tem uma pequena polêmica. Uma pequena polêmica entre a doutrina espírita e o movimento espírita. Movimento espírita são homens espíritas, estudiosos da doutrina, que zelam, homens que zelam pelos aspectos doutrinários, para que não desvirtue, para que com o passar do tempo não se perca a pureza doutrinária,
para não ficar misturando com outras religiosidades, com outras coisas, daqui a pouco nem é espiritismo mais. Então, esses homens são especialistas nas leis que estão nos livros espíritas, né, nas leis divinas que estão nos livros espíritas, e fazem preservar esses preceitos doutrinários. Então, tem lá no preceito doutrinário que nós, espíritas, não praticamos nenhum culto. Ou seja, que nós não fazemos rituais para cultuar nenhuma entidade, nada, nenhum santo. Então, o movimento espírita prega para nós não usarmos a palavra culto do evangelho no lar, para não dar a ideia de que a gente faz um ritual com o evangelho em casa. Porque se você der um Google, olhar no dicionário, você vai achar lá como definição para culto, ritual. Então, para as pessoas não entenderem, confundir culto com ritual, então, para você não usar a palavra culto, usa só evangelho no lar, porque assim não dá a falsa ideia de que a gente pratica um ritual com o espiritismo. Mas, quando a gente lê André Luiz, em vários livros ele diz, ele fala, pratique o culto, faça o culto do evangelho no lar. Se você lê Emmanuel, ele diz, o culto do evangelho no lar. Se você lê Joana de Ângeles, todos espíritos mentores e que a gente tem como referência doutrinária, ela também diz culto do evangelho no lar. Ora, se esses espíritos mentores da doutrina usam nos seus textos culto do evangelho, por que então, né? Mas é que eles estão usando no sentido original da palavra, que é de cultivar o evangelho. Porque a palavra culto a origem dela vem de cultivo, de cultivar. Então, por isso, esses espíritos mentores usam na sua literatura culto do evangelho no lar, porque eles estão usando a acepção original da palavra, não a contemporânea. Mesmo porque, quando eles escreveram esses livros, era 1930 e lá vai pedrinha. Então, eles estão usando na acepção original da palavra, que é cultivo, e não na acepção contemporânea de culto, sinônimo de ritual. Entendido isso, como diz Kardec também, o que importa não é ficar discutindo se você vai fazer culto do evangelho, ou cultivo do evangelho, ou evangelho no lar. O importante é que você faça. É isso que importa. Não fica perdendo tempo com questiúnculas, né? Porque isso não leva a nada. O que importa é a prática do evangelho em casa. E ao reunir a família, se reunir uma vez por semana, pelo menos, num horário marcado, num dia da semana fixo. Por quê? Essa tua reunião precisa estar agendada no plano espiritual, para mandar os mentores a te ajudar nessa reunião. E mentor espiritual são voluntários caridosos no bem, muito ocupados. Quanto mais elevado, mais ocupado eles são. Quanto mais desocupado, mais imperfeito é. E aí o que acontece? Eles precisam ter uma agenda de trabalho. Você não pode resolver fazer o evangelho agora. Vou fazer. Desliga a televisão que eu vou fazer o evangelho. Que hoje está todo mundo aqui em casa. E aí, o que acontece no plano espiritual com os mentores? Ele larga o serviço que ele está fazendo lá no centro, ele larga o outro culto da outra pessoa e vem te socorrer. Não é bagunça. Então, precisa agendar o horário e o dia para eles se programarem, para os mentores estarem designados para a tua reunião. E aí você começa sempre naquele dia, naquele horário. Reúne a família em torno da mesa, e família, não estou falando família de sangue, consanguínea, estou falando família afetiva, família de afinidade, estou falando de pessoas que convivem embaixo do mesmo teto. Né? Aí, mesa simples, não precisa pôr toalha especial, muito menos toalha branca. Porque espiritismo não tem nada a ver com mesa branca, né? Não sei quem inventou essa coisa, espiritismo e mesa branca. Espiritismo não tem toalha, não precisa. Aqui acho que é coincidência, eu espero que seja. Uma coincidência porque é bonitinho, fica com cara de higiene. Mas não tem nada a ver com toalha branca no evangelho. Deixa a mesa limpinha, higienizada, né? Põe o copo de água para fluidificar, a jarra d'água. Aí faz uma primeira leitura preparatória do ambiente. Uma leitura de um livro fácil, todo mundo entender. Depende também do grau de dificuldade que as pessoas já conseguem acessar dentro de casa, né? Se não é principiante, livrinho mais simples. Por exemplo, Jesus no Lar, bem simples. Já tem conhecimento,
Pão Nosso, do Emmanuel, que são trechos evangélicos também que ele estuda. Então, um texto para preparar o ambiente. Depois faz uma oração inicial, agradecendo a Deus a oportunidade, a presença dos bons espíritos, das visitas e dos espíritos trazidos ali para serem evangelizados, porque assim você também pratica a caridade. Depois disso, você abre o Evangelho, segundo o Espiritismo, porque já está explicado, detalhado. Para que você vai abrir o Evangelho lá da Bíblia, que você tem que depois ficar pensando nas metáforas e fazer as pontes? Já pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que já está tudo explicado, já está desmembrado, desvendado. E aí, vai lendo desde a primeira página até a última, um trechinho por dia, por reunião. Trechinho curto, porque não pode demorar mais do que 20, 30 minutos a reunião, porque senão tua família na próxima vez não comparece, né? Porque, putz, coisa chata, que 1 hora de reunião falando de Deus, ninguém estava afim em casa. Então, você no começo, enquanto vai pegar as pessoas, né, você faz uma coisinha de 20, 30 minutos para cativá-los, para eles não acharem que é uma coisa enfadonha. E aí, então, lê um trechinho, comenta esse trecho, com palavras simples, aplicando na vivência doméstica, né, contando exemplos, não permitindo contenda, discussões, bate-boca. E aí, depois disso, faz uma oração de encerramento. É nessa oração de encerramento, pede a Deus para abençoar a sua casa, abençoar os vizinhos, né? Que tornar a sua casa um oásis de Deus na terra, certo? Que ali possam ser acolhidos pessoas que precisam de esclarecimento. Orar especificamente para alguém. Não esquecer de agradecer as coisas boas que você tem de Deus, né? E faz um exercício de relacionar, verbalizar aquelas coisas boas que você tem de Deus. Porque é fácil relacionar o que a gente precisa, mas é difícil relacionar o que Deus já entregou. Então você faz esse exercício de relacionar a entrega feita agradecendo isso, e aí pede para fluidificar a água. Se tem alguém muito necessitado em casa, com uma doença ou um mal específico, mesmo espiritual, deixa um copinho separado para aquela pessoa, para que a fluidificação seja específica para as necessidades dela. Se não, deixa uma jarra que a casa toda pode usufruir. E termina a reunião. Tudo isso em voz alta, tá bom? Tudo isso em voz alta porque os espíritos imperfeitos não sabem ler pensamento. Os espíritos imperfeitos precisam ouvir a tua voz também. Se você não fala, a espiritualidade mentora vai ter que amplificar a sua mente para que esses espíritos ouçam. Então, poupe trabalho para os espíritos e já faz em voz alta que você facilita para os espíritos imperfeitos participarem. Tá bom? E assim você vai ver que o ambiente espiritual da tua casa vai mudar. Vai mudar completamente com exercício contínuo, perseverante. Você vai ver que vai ter problema, vai chegar gente no horário, o telefone vai tocar. O último capítulo da novela é justamente no horário da reunião, e você tem que fazer valer a reunião com a família. Se estiver sozinho, faça sozinho mesmo. Se na tua casa todo mundo for de outra religião e não quer fazer, faz no seu quarto, recolhida, sozinho. Então, não precisa estabelecer contenda para obrigar as pessoas a participarem de uma coisa que elas não queiram. Tá bom? Então, fiquem bem. Eu espero que todos pratiquem o Evangelho no lar. Eu faço hoje, toda segunda-feira, às 11h30 da noite. Porque é um horário que eu sei que eu estou em casa, que eu posso cumprir, que eu já fiz palestra no centro, volto para casa para fazer o meu culto às 11h30. Espírito trabalha 24 horas, não é que nem nós que trabalhamos das 8 às 6 da tarde. Eles não dormem, só a gente que dorme. Tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima oportunidade.